Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. A aula de hoje é a aula de número 9 e nós estamos estudando sobre o período interbíblico. Eu espero que você esteja compreendendo, entendendo o nosso raciocínio. A aula anterior, nós falamos do contato que os Ptolomeus tiveram com o povo judeu. O contato que eles tiveram ali com a Judéia, com a Palestina. É muito importante nós entendermos o contato que essas nações tiveram com o povo judeu e o quanto eles influenciaram o povo da Bíblia, os israelitas, os judeus. Se nós estamos estudando a respeito da Bíblia Sagrada, nós logo entendemos e compreendemos que a nação principal ali da Bíblia é o povo judeu. E todas essas nações que nós estudamos até agora, a Babilônia, né, o Império Medo-Persa, e agora nós estamos falando do final ali do Império Grego, né, dos meados do Império Grego, da sua divisão, o contato que essas nações tiveram com Israel e a influência que eles tiveram na vida dos judeus. Isso é de suma importância para compreendermos melhor o Novo Testamento. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho dos Ptolomeus. Eu expliquei para você como o reino dos gregos, ou o império grego, fora dividida ou fora dividido entre os generais de Alexandre o Grande, e o meu foco ficou ali entre Ptolomeu e Seleuco, né? Os Ptolomeus, tá, vai fundar o reino ou o império ptolomaico, e os Seleucos vão fundar, principalmente o Seleuco I, o Império Seleucida. Na aula anterior, né, eu separei de vários reis ptolomaicos, eu separei dois. O Ptolomeu I, que é conhecido como Ptolomeu Sóter, né, ele que levou vários judeus para Alexandria, e também falei um pouquinho de Ptolomeu Filadélfio. No período do imperador Ptolomeu Filadélfio, ele teve o desejo de interpretar a Bíblia hebraica para a língua grega, a famosa Septuaginta, ok? Então, a aula anterior, se você não assistiu, volta lá, porque o nosso curso ele está em uma sequência. Cada aula é muito importante, cada aula é de suma importância. Hoje eu quero falar de ou do lado dos Seleucidas. E nós vamos falar de Seleuco primeiro, mas nós vamos escolher um personagem dentre esses vários imperadores do Império Seleucida. Lembra que na aula anterior eu falei que basicamente o Império Grego ele foi dividido ali mais à frente, né? Vai haver guerra entre eles e vão se destacar Ptolomeu I, o Sóter, fundador do império da dinastia ptolomaica, e o Seleuco I, que é o fundador da dinastia dos Seleucidas. Tá? Hoje nós vamos falar de Seleuco I e da dinastia dos Seleucidas. Eu quero começar a aula de hoje lendo um trecho da Bíblia Católica Ave Maria. É exatamente isso. Eu quero utilizar o primeiro livro dos Macabeus, ou o primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 8. Cara, mais à frente eu vou explicar melhor essa diferença entre a Bíblia católica, a católica romana, e a Bíblia protestante. Você pode acessar a Bíblia católica, pode comprar uma. Eu estarei lendo aqui no meu computador, não vou compartilhar a arte com você, porque eu quero que você seja impulsionado a comprar o livro, a adquirir também uma Bíblia católica. E mais à frente eu vou explicar melhor. No início do nosso curso, se eu não me engano, salvo engano aqui, eu falei na primeira ou segunda aula
a respeito da Bíblia Católica. Nós precisamos saber usar os livros a mais que contém na Bíblia Católica. Eles são de uma valia histórica riquíssima. E nesse curso que nós estamos compartilhando com você, nós vamos utilizar do primeiro livro dos Macabeus, que se encontra lá na Bíblia Católica. Você pode comprar ele separado, fica o seu critério. Mas eu não vou compartilhar a arte com você, eu vou estar lendo direto de uma Bíblia Católica, né? Ave Maria, que é o primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 8. Olha essa informação no livro de Macabeus. Vamos lá. Versículo 8. Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Está vendo tudo que eu falei aqui até o momento? Seus familiares receberam cada qual o seu próprio reino. Puseram todos os diadema depois de sua morte. E após eles, seus filhos durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler agora. Nós vamos falar do Império Seleucida, principalmente de um imperador que é conhecido como Antíoco, o quarto, Antíoco Epifanes. O nosso foco vai ser em Antíoco Epifanes. Olha o versículo 11 do capítulo 1 do primeiro livro de Macabeus. Desses reis originou-se uma raiz do pecado. Tem muita gente que liga essa expressão, né, com a profecia de Daniel. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Tá? Depois eu vou ler mais um pouquinho esse trecho aqui de 1 Macabeus, mas eu quero abrir um parênteses aqui para explicar algo para você. Nós estamos falando aqui sobre o Império Grego, sobre Ptolomeus, sobre Seleuco, Alexandre o Grande, né? Nós estamos falando. Mas você não pode pensar que nesse período dos Ptolomeus, principalmente ali de Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, aí o outro governo era os Seleucidas, né? Vai vir o Seleuco I, vai vir vários Antíocos, Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III. Nosso foco é no Antíoco IV, tá bom? Nós vamos trabalhar com o Antíoco IV. Quando Alexandre o Grande morre, o império ele perde o seu poderio. O império é dividido entre esses dois imperadores, depois deles terem vencido os outros imperadores. Então, o Império Grego, nesse período aqui que nós estamos estudando, ele não era a potência mundial. Nesse exato momento, os romanos já eram poderosíssimos. Nós vamos ver na aula de hoje como o Império Romano oprimiu Antíoco IV. É isso mesmo. Então, o Império Romano estava em uma crescente. Mais à frente, o Império Romano vai tomar todo o Oriente Médio, vai governar o Egito, vai governar a Síria. É exatamente quando nós vamos chegar no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, nós estamos caminhando em direção ao Novo Testamento. O governo daquela época ali é o governo romano. Quando Jesus ele nasce, quando João Batista ele vem ao mundo, eles começam a pregar. A maior potência mundial da época eram os romanos. E nesse período aqui de Ptolomeu I, de Antíoco IV, de Seleuco I, o Império Romano já estava em uma crescente muito grande. E eles, os romanos, já eram mais poderosos que os egípcios e que os sírios, que eram governados pela dinastia Seleucida. Eu quero compartilhar uma arte com você, tá? E essa arte, ela fala aí, ó, todos os reis Seleucidas, tá? A dinastia fundada por Seleuco I Nicator em 312 a.C., que governou um dos maiores
impérios do mundo antigo. No cantinho, a dinastia Seleucida, após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., seu general Seleuco I Nicátor recebeu a Babilônia e o Oriente e fundou o Império Seleucida. Reinou de 312 a.C. até 63 a.C. Lógico que é toda a dinastia, tá? A dinastia Seleucida durou de 312 a 63 a.C., quando o último rei, Antíoco VIII, foi deposto pelos romanos. Eu acabei de falar nisso, sobre o poderio do Império Romano. Ainda com a arte, nós temos aqui, olha, lógico que o nosso objetivo não é estudar todos esses reis aqui. Você pode fazer isso depois. Eu quero me especializar aí nos Seleucidas. Beleza, top. É de muita valia, né, o conhecimento. Porém, olha a quantidade aqui de imperadores. Seleuco I, que é o fundador do Império Seleucida, organizou o vasto território herdado de Alexandre, estabeleceu a capital em Antioquia, Síria, e consolidou o poder sobre a Babilônia, Síria, Pérsia e Ásia Central. Ou seja, o Seleuco I é o cara que estabeleceu o governo dos Seleucidas. Cara, ele governou aqui nessas regiões importantes. Ó. Tomou a Babilônia, governou a partir da Síria, né? Tomou Pérsia e a Ásia Central. É sempre bom lembrar que ele é aqui o que estabeleceu a capital da Síria, lá, Antioquia. Essa cidade é muito importante no Novo Testamento. Quem estuda aí o Novo Testamento, principalmente o livro dos Atos, está familiarizado com Antioquia. Lá na frente a gente vai estudar sobre isso, vamos fazendo conexões. Olha, a gente não tem necessidade de estudar aqui o Antíoco I, tá vendo? Depois do Seleuco I veio o Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco, olha, aqui o sétimo, isso, o sétimo, olha aqui, tá até em destaque. O nosso foco vai estar em Antíoco IV, Antíoco Epifanes, que governou de 175 a 164 a.C. Perceba que nós estamos nos aproximando do Novo Testamento. Quem foi Antíoco IV? Chamado de Epifanes, protagonista do período dos Macabeus. Primeiro Macabeus, capítulo 1, segundo Macabeus, capítulo 7, capítulo 6 e 7. Derrotou Ptolomeu VI no Egito, profanou o templo de Jerusalém, proibiu práticas judaicas e perseguiu os fiéis, chamado de raiz do pecado. Cara, vamos voltar aqui para nossa tela. Depois eu quero compartilhar uma arte com você. Vamos falar um pouquinho do Antíoco IV. Eu mostrei para você uma arte, né? Vários reis, Antíoco I, II, vários Seleuco, beleza? Inclusive o irmão de Antíoco chamava também Seleuco. Mas o nosso foco ele precisa estar em Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifanes. O seu pai, ele tentou guerrear contra os romanos e acabou sendo derrotado. E eles foram levados como prisioneiro para Roma, tá bom? E quando o Antíoco IV ele assume o poder, ele começa a tratar os judeus até bem, tá? Ele começa a tratar os judeus de forma amigável. Mas é óbvio que tinha um interesse naquilo tudo. Logo, Antíoco IV
ele vai fazer uma guerra contra o reino ptolomaico. Lembra que eles se rivalizavam desde o Ptolomeu I e o Seleuco I? O Antíoco IV, ele dá continuidade a essa guerra e ele vai conseguir derrotar os Ptolomeus. Depois de diversas tentativas dos seus antecessores tentarem derrubar os Ptolomeus e tomarem o Egito e também a Judéia, o Antíoco IV, o Epifanes, ele vai conseguir derrotar o Ptolomeu VI. Exatamente, ele vai conseguir derrotar o Ptolomeu VI, vai tomar o Egito. Nós precisamos explicar um detalhe. O Antíoco IV, quando ele derrota o Ptolomeu VI, ele toma o Egito. Depois ele tenta guerrear novamente contra o Ptolomeu VI. Dessa segunda vez que ele vai invadir e lutar novamente contra o Ptolomeu VI, ele encontra com um emissário, um enviado do Império Romano, e ele é humilhado. O Antíoco IV é humilhado. Esse Antíoco IV, cara, eu, sem medo de errar, ele é um dos personagens que mais humilhou os judeus. Cara, os judeus passou um perrengue na mão de Antíoco o IV. Para não ficar nas minhas palavras, vamos voltar aqui. Olha só, nós vamos ler um pouquinho, tá? Primeiro livro dos Macabeus, para ficar mais completo. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 11. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Verso 12. Nessa época, saíram também de Israel os filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos alianças com os povos que nos cercam, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e venderam-se ao pecado. Quando o seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de possuir o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Entrou, pois, no Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavalos e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Vamos parar aqui no versículo 20. Por quê? O versículo 20, ele já mostra que Antíoco regressa e vai subir a Jerusalém, vai atacar Jerusalém e vai cometer toda espécie de atrocidade, ou todas as espécies de atrocidades contra os judeus. Vai matar muita gente, vai proibir a circuncisão, vai transformar Jerusalém em um caos, em um verdadeiro inferno. Mas eu preciso que nessa aula você entenda o seguinte: nós vamos dividir essa aula em duas, e hoje nós vamos analisar mais, estamos analisando mais como Antíoco ele organizou o seu governo,
Ele se estabeleceu no poder. Depois de estar estabelecido no seu governo, ele deseja lutar contra o Egito, que era governado pelos Ptolomeus. E o Ptolomeu aqui dessa época é o Ptolomeu VI. Ele vai ser derrotado. Entre o verso 20, olha só, o versículo 19, o 18, investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual tomaram de pânico e fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob os seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. No versículo 20, ele já volta para lutar contra Israel. Mas entre o 19 e o 20, houve uma outra guerra, ou uma outra tentativa, melhor dizendo, de Antíoco tentar invadir o Egito. Nessa tentativa, ele vai encontrar um enviado do Império Romano, um general do Império Romano, um representante do Império Romano, que está no Egito. E esse cara vai humilhar Antíoco. Depois dessa humilhação, ele vai ficar tão irado que ele vai voltar e vai descontar nos judeus. Então vamos colocar uma arte aí para você. Olha só. Antíoco IV, o Epifanes, humilhado por um general romano. O círculo na areia, 168 antes de Cristo. Primeira parte aqui, ó. Vamos por partes. A campanha de Antíoco IV no Egito. Em 168 a.C., Antíoco IV estava vencendo sua campanha contra o Egito. Ele já havia conquistado grande parte do país e estava próximo de tomar Alexandria, o centro do poder ptolomaico, o que lhe daria controle sobre o reino ptolomaico. Nós temos um mapa aqui do mar Mediterrâneo, Alexandria, Egito ptolomaico. Segunda imagem, Roma intervém. Nesse momento, Roma, que acabara de derrotar a Macedônia e se tornar a principal potência do Mediterrâneo, é isso mesmo. Lembra que eu disse que enquanto os Ptolomeus estão brigando com os Seleucidas, Roma está avançando. Vamos voltar, ó. Imagem 2. Nesse momento, Roma, que acabara de derrotar a Macedônia e se tornar a principal potência do Mediterrâneo, enviou Pompílio Laenas para entregar uma ordem do Senado romano. Antíoco deveria retirar imediatamente suas tropas do Egito e também de Chipre. Olha só, cara, isso é tremendo demais. Vamos lá. Imagem de número 3 aqui no meio da nossa arte. O círculo na areia. Essa história aqui é muito famosa. Quando recebeu o ultimato, Antíoco pediu tempo para consultar seus conselheiros. Então Pompílio fez algo extraordinário. Pegou sua vara, desenhou um círculo ao redor de Antíoco, disse que ele deveria responder ao Senado antes de sair do círculo. Cara, que moral que esse Pompílio tinha, que poder que Laenas tinha. E abaixo aqui, ainda na imagem 3, imagine a cena. Um dos reis mais poderosos do mundo helenístico, cercado por seu exército, sendo pressionado por um único diplomata romano. Cara, o Império Romano chegou com tudo. Quarta imagem, Antíoco aceita, né? Não tinha opção também. Antíoco aceita. Antíoco compreendeu a mensagem. Se recusasse, enfrentaria uma guerra contra Roma, uma guerra que provavelmente não poderia vencer. Por isso, aceitou as exigências romanas e retirou-se do Egito. Somente depois da resposta positiva de Pompílio, lhe apertou a mão. Eita! Volta aqui para baixo, imagem 5. Por que isso é importante para o período Macabeus? Ou até mesmo para o Novo Testamento?
Muitos historiadores acreditam que essa humilhação pública contribuiu para a mudança de atitude de Antíoco. Ao retornar do Egito, sem a vitória que desejava, ele voltou sua atenção para a Judéia. Pouco depois ocorreram as medidas de helenização forçada, a profanação do templo e os eventos que desencadearam a revolta dos macabeus. Imagem de número 6 para ganharmos tempo. Ligação com o primeiro Macabeus. Quando você lê primeiro Macabeus, lá no capítulo 1, é útil lembrar desta sequência. Antíoco invade o Egito, Roma o obriga a recuar, Antíoco sofre uma humilhação diplomática, ele retorna furioso ao seu império, Jerusalém torna-se alvo de sua política agressiva, surge a perseguição que culminará na revolta dos macabeus. Para uma aula sobre o período interbíblico, esse episódio é excelente porque mostra a transição do domínio grego para a ascensão do poder romano, além de explicar parte do contexto político por trás das ações de Antíoco IV contra os judeus. Resumindo, o Antíoco IV ele consegue aí, em uma primeira investida contra o Ptolomeu, vencer. Ptolomeu sexto, não o primeiro, tá? É o sexto já. Ele consegue vencer essa primeira investida, mas não tem o controle da capital do Império Ptolomaico. Então, em uma segunda investida, ele tentando tomar Alexandria, tomar o governo ptolomaico, ele vai se deparar com um diplomata romano chamado de Pompílio Laenas, que vai humilhar Antíoco IV e todo o seu exército. A maioria dos estudiosos acreditam que esse episódio fez com que Antíoco se revoltasse, ficasse maluco, furioso, e ele descontou todo esse ódio, toda essa fúria nos judeus. Já que ele não conseguiu tomar Alexandria, ele invade Jerusalém. Lembrando que Antíoco IV, ele já havia estado em Jerusalém, construído um estádio em Jerusalém, ok? Só que dessa vez, depois do círculo na areia, em 168, ele vai para Jerusalém e agora ele vai tratar os judeus com muita violência. Antíoco, o quarto, ele tem como marca no seu governo a helenização forçada dos povos conquistados. O que nos interessa aqui é o povo judeu. Então, Antíoco IV, ele forçou os judeus a se tornarem adeptos à cultura grega, uma cultura bem diferente da cultura judaica. Quem não aceitasse seria morto. É por isso que nós lemos aqui, ó, primeiro livro de Macabeus, já que no versículo desses foram de Norais mal, é o versículo 12. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo, vamos e façamos aliança com os povos que nos cercam, antes da primeira vez que ele foi em Jerusalém. Então, quando Antíoco ele oprime a Judéia, ele obriga os judeus a adotarem o costume grego, tá? Muitos judeus vão recusar, porém, um grupo vai aceitar. Então, essa imposição de Antíoco vai gerar uma divisão entre os próprios judeus. Os judeus que não aceitavam essa imposição da cultura helenística, os judeus que não queriam abandonar a sua fé, os seus costumes, tá? E o outro grupo de judeus que aceitaram, aqui no livro de Macabeus, são chamados de filhos perversos que seduziram a outros. Então, os próprios judeus vão se dividir, tá? E o Antíoco IV, cara, ele vai perseguir, vai matar e vai dar muito prejuízo
para a nação de Israel. Eu preparei uma arte para você com todas as atrocidades que ele cometeu com os judeus, para com os judeus. Pastor, por que é importante eu estudar isso? Tá? Agora pense comigo. Nós estamos falando de um cara que entrou em Jerusalém, ele vai criar um ginásio em Jerusalém, vai obrigar os judeus a se comportarem como gregos, ter uma vida de sexo livre, a promiscuidade, lascívia, tudo isso que os judeus sempre foram contra, ele vai implantar e obrigar os judeus a participarem disso. Ele vai começar a perseguir quem observa a lei, quem observa a circuncisão, quem guarda o sábado, quem vai ao templo para sacrificar. Ele vai perseguir, vai matar muitos judeus. Ele vai proibir a circuncisão. Ele vai construir um altar no templo de Jerusalém, ele vai construir um altar a Zeus. Ele vai sacrificar uma porca no templo de Yahvé, tá? Lembrando que o porco é um animal impuro para os judeus. Então, Antíoco IV fazendo isso, ele está afrontando ao Deus de Israel, a cultura de Israel, a religião de Israel. Ele vai matar muita gente no dia de sábado. Muitos judeus vão fugir, muitos judeus vão sofrer nesse período. Na aula que vem, nós vamos ler mais um trechinho do livro de Macabeus que diz que as mulheres perderam a alegria, né? As grávidas perderam a alegria. Jerusalém foi levada em um estado de humilhação. Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia e pensam que os judeus já haviam sofrido o bastante lá com a invasão de Nabucodonosor. Mas eu acredito, irmãos, pense bem, Antíoco Epífanes, ele foi muito, mas muito mais cruel que Nabucodonosor. Ele foi uma raiz do pecado, como o próprio autor do livro de Macabeus chama ele. Muitos acreditam que Antíoco é um cara lá, o pequeno chifre, profetizado pelo profeta Daniel, que aqueles dois reinos que brigavam seria o reino ptolomaico e o reino seleucida, tá? Mas que Antíoco, ele é um tipo do anticristo, de Satanás, isso não temos dúvida. Antíoco foi um mal, ou ele fez males para o povo judeu. Hoje a aula teve o objetivo de apresentar para você mais uma personagem dessa história, Antíoco Epifanes, o grande imperador Seleucida, que trouxe males e males e males para os judeus. É lógico que no meio dos judeus vai nascer uma revolta, e é isso que nós vamos falar mais à frente. Uma revolta vai surgir. Nem todo mundo vai ficar de braço cruzado, vendo o imperador humilhar o seu povo. Alguém vai se levantar e uma revolta vai surgir. E é essa revolta que vai construir o pensamento, o sentimento do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vem dessa revolta. Jesus, quando pregava, ele pregava mensagens lembrando os israelitas, os judeus, falando dessas revoltas que fez com que o povo judeu se tornasse um povo nacionalista, um pensamento humanista e nacionalista. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Eu espero que você esteja entendendo. Eu acabo repetindo, falando devagar, porque o meu objetivo aqui é ensinar pessoas que estão começando a caminhada, para iniciantes. O nosso curso é para iniciantes. Então, por isso que eu tento falar da forma mais simples, mais devagar, meio que garrando, ensinando mesmo, mostrando o caminho, pegando na mão, se possível, repetindo, repetindo, para que você aprenda. Amém? Nós temos um tempo que o Senhor nos concedeu aí para estar ensinando. Eu espero que você esteja aproveitando
e que o Senhor abra seu entendimento. Amém? Daqui a pouco nós vamos chegar no Novo Testamento e quando nós chegarmos no Novo Testamento, você vai ter um conteúdo sólido, um conteúdo firme. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.